Essa aula Química E, certo? Radioatividade. Antes mesmo, sabendo da Química E, nós tivemos lá a aula 1 e 2 quanto a propriedades dos materiais. Falamos muito pouco, né? E vou procurar focar aqui realmente no que interessa dessa Química E, né? São tantas químicas, certo? Então vamos lá. Radioatividade, princípios gerais, tá? Princípios aí do histórico até as reações nucleares, tá certo? Coisas simples. Vocês já viram isso lá no primeiro ano, tenho certeza que já viram isso, então não vai ser novidade, tá? Mas revendo todo o conceito, qual é a situação, certo? Nós teremos aqui um histórico, nossa radioatividade, o símbolo, né? Normalmente o símbolo utilizado para radioatividade é este símbolo aqui, tá? Existem muitos causos aí, teorias sobre este símbolo, tá? Não existe nenhuma concreta aí, a questão da o porquê tem essa representação. Mas o que eu mais cheguei, o mais próximo que eu cheguei, tá? Estudando, verificando alguns artigos que a representação do símbolo radioativo nada mais é que um núcleo, tá? Assim como o núcleo de Rutherford, tá aqui, ó, o núcleo, né? Pequeno e denso. E esse núcleo está saindo dele, né? Ele está emanando, ele está saindo emissões radioativas. Nós vamos estudar aqui, rever que existem três emissões radioativas, né? Então aqui nós teríamos o conceito de uma emissão alfa, uma emissão beta, né? E da radiação gama de ondas eletromagnéticas. Então, o histórico quanto a esse símbolo, né, chamado de trifolium, tá? Esse símbolo aí ele tem origem lá muito antes, lá de 1945, antes ali da Segunda Guerra Mundial, com o uso, né, das armas das bombas atômicas. Então, uma das explicações para este símbolo é que remete a um núcleo, certo? Emitindo partículas. Mas antes, a radioatividade ela compreende ali a partir de 1896, quando o inglês Henry Becquerel, ele dentro de uma gaveta por ocasião do destino, continha alguns elementos ali de urânio e uma placa, um filme fotográfico. Ele percebeu que houve manchas neste filme fotográfico e percebeu que isso era um fenômeno. Ficou conhecido na época como raios de Becquerel. Ainda não se falava em radioatividade, certo? Na sequência aqui eu tenho uma imagem, uma mão, né? Que foi o primeiro raio-x. Ele pegou a esposa dele, olha que bacana, né? Ele pegou a esposa dele e falou: vem cá, mulher, vem cá, come here. Coloca sua mão aqui sobre esse material luminescente e vamos ver o que vai acontecer, né? Houve a impressão do tecido ósseo, né, em um filme fotográfico. Essa manifestação, a incidência destes raios, ficou conhecido como raios de Becquerel. Foi um primeiro fenômeno, a primeira manifestação radioativa, assim nós temos na história. Logo na sequência nós temos o casal Curie, né? Mas em contrapartida leva a homenagem a uma das mais célebres cientistas, Madame Marie Curie, né? Marie Sklodowska-Curie, né? De origem polonesa, se radicou na França e acabou morrendo na França. Mas Marie Curie, junto com seu marido, tem uma importância enorme aqui na radioatividade, pois ela, tá, juntamente com seu marido, descobriu dois outros elementos químicos. Tá? Um chamado de polônio, em homenagem à sua terra natal, a Polônia, e outro chamado de rádio, certo? Que é 1 milhão de vezes mais forte que o polônio, extremamente radioativo. Tá? Devido ao fato, ela ganhou aí o Prêmio Nobel em 1911 de Química e posteriormente ganhou um Prêmio Nobel de Física. Única mulher a ganhar 2 Nobel. Tá? Tira o chapéu aí para Madame Curie, certo? Na sequência, com o uso da radioatividade, nós vimos lá em Química A, quanto aos modelos atômicos, que Rutherford, através de um experimento muito simples, com a lâmina de ouro, ele incide uma radiação. Opa, então perceba, a radiação já estava presente. Tá? O conhecimento sobre elementos radioativos já existia. Então Rutherford usa sim em suas experiências, e neste ano aqui, para ser mais exato, em 1898, Rutherford, utilizando-se de um experimento com a radioatividade, tá? Em um campo elétrico positivo e negativo, nós vamos ver isso mais para frente, ele descobre que essa radiação se divide em outras 3 radiações, que nós vamos aqui conhecer e identificar como radiação alfa, a beta e a gama. Tá? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Na sequência, nós temos ali em 1932, James Chadwick.
Chadwick contribuiu para os modelos atômicos, importante também aqui na radioatividade, pois com a descoberta do nêutron foi possível explicar alguns fenômenos, certo? Nós vamos ver que a radioatividade é um átomo instável que emite partícula. Mas qual partícula? Tá? Nós vamos ver isso aí mais pra frente, não perca, certo? Logo após, meus amados, em 1932, nós temos ali um período muito crítico na nossa história, que é em 1945. O que aconteceu em 1945? Você que adora história, né? Nós temos lá, Segunda Guerra Mundial, a explosão ali de bombas atômicas. Então tem-se todo um conceito aí atômico, né? Nuclear, né? Então percebam que os estudos, essas descobertas aí, providenciaram algumas catástrofes, né? Como a bomba atômica, mas extremamente importante aqui, ó, né? Para os raios-x. Então a radiação não é nem maligna nem benigna, né? Tem que saber usá-la e saber dosá-la, certo? Então essa é a história, os principais cientistas que contribuem aí para o nosso estudo de radioatividade, tá? Não é importante que relacionar o cientista como modelo atômico, mas saber na sua história que tivemos vários cientistas que participaram aí dos estudos envolvendo a radioatividade. Ok? Bem tranquilo aí. Sobre as emissões radioativas, moçada, vamos falar então de Rutherford. Novamente aqui ele tem um modelo, né, de Rutherford. Lembra o modelo de Rutherford? Um núcleozinho pequenininho e denso, os elétrons em uma região chamada eletrosfera, né? Ele atribuiu esse modelo fazendo lá de um experimento. Não bastava somente aquele experimento, ele faz outro. Olha que homem inteligente, né? Ele faz outro experimento. Qual que é a experiência dele? Ele faz o seguinte, ó. Ele, através de um elemento radioativo, uma substância radioativa, está aqui, estou pintando aqui de vermelho, certo? Ela vai emitir uma radiação. Assim como ele fez lá para o modelo atômico, certo? Para descrever o modelo atômico. Passa aqui sobre um orifício, né? No caso, tenho certeza que ela está passando, né? Que ela tem um sentido, uma trajetória. E aqui nós temos um campo elétrico positivo, como vocês podem ver, e aqui um campo elétrico com carga elétrica negativa. Tá certo? Qual foi a intenção? Por que colocar agora um campo elétrico positivo, negativo, para observar qual seria o efeito desse campo elétrico sobre a radiação, certo? Ele observa o seguinte, que colocando aqui uma placa fotográfica, né? Aqui está a nossa placa fotográfica, ó, porque é impossível verificar a radiação, certo? Qual que era a intenção dele? Não é uma lâmina de ouro, isso aqui é uma placa fotográfica, certo? A radiação, como não é possível observar, a intenção dele era a seguinte: se a radiação não tem interferência sobre campo elétrico, ela vai marcar exatamente um ponto reto no nosso filme fotográfico, né? Mas para surpresa dele, assim como o modelo atômico, ele percebeu que quando nós temos a presença de um campo elétrico positivo, como este aqui, campo elétrico positivo, houve uma pequena incidência dessa radiação que sofreu um desvio, no caso, para a esquerda. Se o campo elétrico é positivo, qual carga elétrica que pode ter sido atraída pelo campo positivo? Óbvio que carga oposta, né? Então, essa radiação que está em laranja aqui, foi uma radiação que, obviamente, uma radiação com carga elétrica negativa, pois sofreu uma atração pelo campo elétrico positivo aqui presente. Essa radiação com carga elétrica negativa foi chamada de radiação beta, certo? Temos aqui uma outra radiação que sofreu um desvio. Essa que está em verde aqui, ó, nossa imagem. Essa que sofreu um desvio para a direita, sofreu um desvio porque foi atraída pela placa negativa. Se o negativo o atraiu, obviamente que essa radiação apresenta uma característica positiva. Essa radiação foi chamada de raios alfa, certo? E aquela radiação que foi exatamente retilínea, conforme o seu ponto de origem, não houve desvio nem para a esquerda nem para a direita, obviamente não apresenta interferência nenhuma. Não apresenta uma carga elétrica essa radiação. Essa radiação foi chamada, identificada como radiação gama. Tá? Então nós temos aqui, a partir de 1898, Rutherford nos descreve então que a existência de três
emissões radioativas, certo? Sendo 3 dessas emissões, 2 são partículas, alfa e beta, e a radiação gama não é partícula. A radiação gama é uma onda eletromagnética, não apresenta carga, certo? É apenas uma onda, certo? Vamos ver aqui sobre essas partículas com mais calma. Seria o seguinte: conceito de radioatividade, então, é a desintegração espontânea. Ou seja, temos aqui um átomo representado, certo? Olha o átomo aqui representado com núcleo, prótons e nêutrons e elétrons na eletrosfera. Isso vocês já manjam, estão cientes. O que é a radioatividade? É a emissão espontânea de partículas do seu núcleo, certo? Então vai sair partículas aqui do núcleo. Quais partículas podem sair do núcleo? Partícula positiva. Pode sair daqui um nêutron, como está aqui prescrito. E eu tenho aqui a partícula beta representada por um elétron. Como é que sai um elétron do núcleo? Pode isso, sendo que o elétron está na eletrosfera, né? Pode isso. Nós vamos ver que a partícula beta, na verdade, ela acomete pela emissão de um nêutron. E esse nêutron se transforma em um elétron, certo? Mais um neutrino e um próton. O próton retorna e por isso que fica uma carga negativa. Né? Complicou? Calma lá, vamos com calma, tá? Vamos com calma, keep calm, vamos lá. Tá? Estudando essas partículas, então, sabendo que um núcleo de um átomo instável procura emitir partícula a fim de adquirir estabilidade, certo? Ele está muito carregado, você vem de um jogo de futebol muito estressado, muito carregado, você tem que descarregar essa energia toda, não é? Assim que funciona o núcleo de um átomo, essa emissão, essa liberação de partículas de seu núcleo a fim de tornar estabilidade. Tá ok? As radiações. Radiação alfa é representada então pelo símbolo alfa, né? Esse símbolo alfa aqui, ó, parece um peixinho, né? Ó, que bonitinho. Um peixinho aqui. Não, é um peixinho. É representado pela letra alfa, ok? E como nós vimos no experimento de Rutherford, a radiação alfa ela foi atraída pelo polo negativo, pelo campo elétrico negativo, tá certo? Do seu experimento. A partícula alfa, nós dizemos que é uma carga, uma partícula, uma emissão de partículas positivas, pois a partícula alfa possui 2 prótons mais 2 nêutrons, tá? Ou seja, do seu núcleo, um átomo quando instável ele emite uma partícula alfa, sai do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, partículas nucleares, também chamadas de núcleons, tá certo? Então nós temos aqui um exemplo de onde isso vai ser, né, estudado, onde vai ser cobrado isso, em equações químicas, equações nucleares, certo? Para a representação da partícula alfa, então nós teremos aqui a soma de prótons e nêutrons, nós sabemos que isso repercute na massa do elemento químico, né? Por isso eu tenho aqui em cima, ó, 4, considerando a massa dessa partícula, e 2 seria a carga de número atômico, Z. Mas nós estudamos que número atômico é a mesma coisa que próton sempre, né? Forever, ó. Tá ok? Então temos a representação 4 de massa e 2 de número atômico para a partícula alfa. Em um exemplo, se nós temos aqui uma equação química, como isso apresentaria, tá? O que seria cobrado aqui de nós para esse momento? Bem fácil, muitos já viram isso aqui. Nessa reação química eu tenho aqui o urânio é um elemento químico radioativo. Eu tenho aqui identificado a massa do urânio, que é 235, e o número atômico, que é 92. Ok, tenho essa informação. Tenho aqui uma seta à direita, que descreve o caminho da reação. Significa que essa seta está saindo do urânio, aqui ó, uma partícula alfa. Aí eu venho aqui a complementar, né? Quando um elemento instável, quando um átomo instável emite uma radiação, e essa radiação é alfa, qual o objetivo disso? Qual a necessidade? Não diz que ele está instável? Ele não emite partícula para adquirir estabilidade? Ou seja, ele acaba se transmutando, ele acaba se transformando em um outro elemento químico. Então eu teria aqui o urânio, que ele foi transformado em TH. Tiago, não, tório, tá? Foi
criado um novo elemento químico. Quais são os números de massa e o número atômico desse elemento químico? Bem simples, moçada. Quando for partícula alfa, tá? Quando o núcleo emite uma partícula alfa, o número atômico do próximo elemento diminui 2 unidades e a massa diminui 4 unidades. Tá? Como assim? Bem simples, né, moçada? Bem simples. A massa do urânio é 235. Saiu uma partícula alfa, então saiu aqui de massa, saiu 4 unidades. Se saiu 4, quanto que vai ser o novo número de massa? 231, correto? Isso aqui nós já estudamos, moleza. Isso aqui é muito fácil, ó. 231, né? Diminui 4 unidades a massa. E o número atômico diminui 2. Era 92, saiu 2 prótons. Então o número atômico desse elemento químico é o 90, tá? Isso aqui é uma representação mais bonitinha ali, vamos colocar aqui. Opa. Ok. Então quando o número de massa, quando o elemento químico, o núcleo de um elemento químico emite partícula alfa por ser instável, tá? Percebam que ele transforma-se em um novo elemento químico. Diminui a massa e o número atômico. Diminui 4 a massa e 2 para o número atômico. Muito simples aí. Características dessa partícula. Uma emissão muito fraca, certo? Ela não tem um poder de penetração muito grande aí, é uma partícula fraca, tá? Uma simples folha de papel tende já a reter essa emissão, tá ok? Em grandes quantidades aí, não, dificilmente pode causar algum mal ao nosso organismo, tá certo? Sobre essa equação, se eu tivesse aqui um modelo, desenho do átomo, seria essa circunstância, né? Nós teríamos... passou ali, né? O átomo, só os desenhos dos átomos ali, sem problema algum. Agora na radiação beta, tá? O que acontece na radiação beta? Como eu disse a vocês, a radiação beta apresenta-se desta forma, o Bzinho, né, o beta, letra grega beta. E aqui no número atômico, ó, que é a posição de baixo, que corresponde ao número de prótons, eu tenho aqui, ó, menos 1. Menos 1. Existe próton negativo, professor? Não, não existe próton negativo, né? Não existe isso. Por quê? O núcleo de um átomo instável, considerando aqui, ó, o núcleo, vamos... E aqui os elétrons na eletrosfera. Opa, beleza. Certo? Nós vimos que a partícula alfa emite 4 partículas, né? 2 prótons e 2 nêutrons, dando 4 de massa. Quando ocorre a emissão beta, sai do núcleo desse átomo um nêutron. E esse nêutron, ele é dividido, ele é transformado em um próton, em um neutrino, abreviar aqui nino, tá? Mais um elétron, certo? Mais um elétron. Então esse nêutron ele subdivide em outras 3 partículas, em um próton, em um neutrino e um elétron. O próton retorna para o núcleo e eu tenho a presença então aqui de mais um elétron, por isso eu tenho uma carga negativa, tá ok? Isso em uma reação química, tá? Como seria? Ó, vamos tentar entender aqui o nêutron, a partícula beta. Seria dessa circunstância aqui. A radiação beta não apresenta massa. Vocês podem observar que a massa, o número aqui de cima, é igual a quanto? É igual a 0. Então não possui massa. Possui apenas uma carga elétrica negativa, certo? Dado uma circunstância aqui, o carbono 14, que é radioativo. Temos aqui então o carbono 14, está representado aqui. A setinha é o caminho da reação, está dizendo que emitiu aqui a partícula beta. Emitiu uma radiação. Pergunto, ocorre também a transmutação, ocorre também a formação de um novo número atômico, de um elemento químico, né? Que teremos um novo número atômico e uma nova massa aí, correto? Porém, aqui a massa era 14. Se a partícula beta não tem massa, é 0 de massa, qual vai ser o número de massa do próximo elemento químico? Continua sendo 14. Não muda, né? Bem simples aí, não muda. Agora o número atômico, crianças, quando era partícula alfa, diminuía 2 partículas. E quando é a beta? Quando é a beta, aumenta uma unidade o seu número atômico. A massa não altera. Então era 6. Aumentando
1, porque ali é negativo, nós vamos para o número atômico do próximo elemento químico transmutado igual a 7. Ok? Então temos aqui a especificação de quando o núcleo emite a partícula beta, o seu número atômico aumenta, tá? Ao contrário da radiação alfa, que diminui. Na beta aumenta, porém a massa não sofre alteração. Nós já estudamos em semelhanças atômicas, tá? Frente A, semelhanças atômicas. Elementos que possuem a mesma quantidade de massa, 14, 14, eles têm uma semelhança em comum, certo? Qual é essa semelhança? Iso o quê? Né? O quê? Lembra lá? Eles são isóbaros entre si. Muito importante isso aqui, tá bom? Algumas questões acabam cobrando essa situação aqui. Isóbaros, ok? Então, todo o processo de radiação beta, decaimento beta, emissão de partícula beta, forma um novo elemento químico que sempre será isóbaro do elemento de origem. Bem moleza isso aí, né? Será um isóbaro do seu elemento de origem, tá certo? Importante para essas partículas, meus amados, é gravar, sim, porque isso dificilmente o exercício proporciona. É gravar, sim, as cargas e as massas dessas partículas, tá? Partícula alfa, 4 de massa, 2 de número atômico. Partícula beta, 0 de massa e número atômico menos 1, que acaba favorecendo no aumento do número atômico, correto? Vamos lá. E a radiação gama, meus amigos, pode ser chamado de partícula gama. Ela não é partícula, tá? Porque lembra lá no experimento de Rutherford, ela acabou reincidindo exatamente no meio, né, do filme fotográfico, não sofreu alteração pela parte positiva e negativa. Então a emissão gama, tá, não chamada de partícula, não altera o número de massa, nem tampouco o número atômico, tá? Então dificilmente, por esse motivo, dificilmente nós teremos equações aqui com unicamente, exclusivamente a partícula gama. Porque se emitir uma partícula gama, uma onda eletromagnética, onde a massa do elemento anterior é 137, a massa continua sendo 137. Né? O número atômico era 56, mas o número atômico da partícula gama é 0. Continua sendo 56. Então, específico, assim, uma equação somente com a partícula gama, dificilmente aí vai ser cobrado de vocês, tá? Normalmente ela vem junto com outras reações, com beta ou com a radiação alfa. Tá certo? Bem moleza isso aí, né? Para a gente só falar um pouquinho das forças, tá? Uma aula leve aí hoje, para a gente encerrar, tá? Falar um pouquinho sobre a força das reações, tá, crianças? Nós teríamos aqui três, que é muito usados aqui para exemplos, né? Isso aqui, primeiro ano, já viu isso aqui. Que, quanto às radiações, um simples papel tem a possibilidade de anular aqui a radiação alfa. Porque a radiação alfa é uma radiação pesada, vamos pensar assim, ela tem 4 de massa. Para ela atravessar um papel muito difícil, certo? Então, uma simples folha de papel retém a partícula alfa. Perceba que aqui nós temos a passagem agora pelo papel, ó, nós temos a passagem, o quê? Das radiações beta e radiação gama. Então as radiações beta e gama, sim, atravessam um papel muito fácil, muito fácil. Já a radiação gama, para parar, interromper aqui a passagem da radiação gama, é necessária uma lâmina metálica. Então a lâmina metálica de determinada espessura, acredito que a partir de 3 milímetros aí já é possível, tá? Uma lâmina metálica interrompe a passagem da radiação beta, passando por ela apenas que tipo de radiação aqui? Os raios gama. Né? Raios gamas, pois não tem massa, não tem número atômico, muito leve, né? Uma onda eletromagnética, passa tudo, tá certo? Passa tudo. Inclusive, uma placa de chumbo aí, a gente percebe que temos ainda uma pequena incidência aqui, ó, de radiação gama atravessando, tá certo? Então, força seria da seguinte circunstância: a radiação alfa, com massa 4 e número atômico de 2, ela é uma radiação fraca, mais fraca, inferior à radiação beta, que tem massa desprezível e número atômico de menos 1. E a radiação beta, por sua vez, ela é mais forte que a radiação alfa, certo? Mas inferior à radiação gama. Então, força das radiações, voltando aqui, a força dessas radiações, nós teríamos este princípio aqui,
sendo a alfa mais fraca, a beta intermediária e a gama mais forte, tá certo? Pessoal, deixamos aí para a nossa próxima aula, certo? Vou falar com vocês das aplicações aqui da radioatividade em equações nucleares, tá certo? Para ficar claro, toda equação nuclear ocorre no núcleo, como diz, né? No núcleo do seu átomo. Então, para que isso aconteça, gera muita energia, tá certo? Gera muita energia. Já as reações que ocorrem na eletrosfera do átomo já são reações rotineiras aí, corriqueiras, né? Corriqueiras que aparecem aí nas ligações químicas e nas reações em geral, tá? Então, reações que ocorrem no núcleo exigem uma grande demanda de energia para que isso aconteça. Positivo? Meus amados, peço que retornem lá no Meet para a gente ter uma palavrinha e, se der tempo, resolver alguns exercícios, ok? Vamos lá para a sala. Abraço!